Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as partes das plantas. Vocês já conhecem essas partes muito bem, já ouviram falar em folhas, flores, frutos, sementes, raiz e caule, tá? Então nós vamos abrir o nosso livro de ciências na página 10. Na página 10 vai começar falando de cada parte. Vamos começar pela folha. As folhas geralmente são verdes. Uma de suas funções é produzir o alimento da planta por um processo chamado fotossíntese. Então, o que acontece? É na folha que acontece a fotossíntese, que é a produção do próprio alimento. Porque a planta não abre a boca para comer, ela produz o seu próprio alimento, tá? E esse alimento é a glicose, é o açúcar. Nas folhas também ocorre a respiração das plantas. Existem várias formas e tamanhos de folhas. A flor. As flores podem ser muito variadas em tamanho, cor, forma e cheiro. Elas estão, só um minutinho, elas estão relacionadas à reprodução das plantas. Delas vão se originar os frutos e as sementes. Então, a principal função da folha é a fabricação do próprio alimento. A principal função da flor é a reprodução. Agora vamos passar para a raiz. A raiz, geralmente as raízes penetram no solo. Algumas plantas têm raiz grossa e várias raízes menores e mais finas. Outras têm muitas raízes finas e quase do mesmo tamanho. A função das raízes é fixar a planta e absorver a água com substâncias minerais do solo. Então, a função da raiz é fixar a planta ao solo e absorver os nutrientes, a água que estão nesse solo. E o caule pode ser duro e resistente ou fino e flexível. O caule sustenta a planta e transporta água e substâncias minerais absorvidas pela raiz até as folhas e o alimento produzido pelas folhas para as demais partes da planta. Então, o caule ele tem a função de levar os nutrientes a todas as partes da planta, tá bom? Então, vamos agora para a página 11. Na página 11 tem um exercício aí. Escreva o nome e as funções principais do órgão da planta indicado em cada imagem. Então, o primeiro órgão é caule, folha e raiz. Depois nós temos aí, ó, escreva a parte da planta indicada pela seta e que pode ser consumida. Milho, cenoura, esse daí, ó, é um aipo, tá? Couve e brócolis. Então, vocês vão escrever que parte da planta é o milho, a cenoura, o aipo, tá? A parte que está sendo indicadinha aí. Página 12. Na página 12, pessoal, vai continuar falando sobre as partes da planta. Só que vai falar de flor, fruto e semente. Vamos lá? As flores são os órgãos reprodutivos da maioria das plantas. Elas são responsáveis pela formação de frutos e sementes. Para que um fruto seja produzido, é preciso que um grão de pólen se una a um óvulo em um processo chamado fecundação. Veja no esquema a seguir como se formam os frutos da cerejeira. Então, nós temos a pétala e temos a estrutura feminina, ó, lá em cima. Essa estrutura feminina, ela armazena o óvulo, o órgão que vai fazer a reprodução da flor, da planta. E nós temos também a estrutura masculina, que produz os grãos de pólen. Então, com o vento, esses grãos de pólen, eles se liberam e podem parar em uma parte da estrutura feminina da flor e com isso germinar e produzir uma nova florzinha, tá bom? Então vamos lá.
Primeiro, a planta floresce e os grãos de pólen são formados na parte masculina da flor. Então, olha lá. Então, primeiro ela floresceu e aí os grãos de pólen são formados na parte masculina da flor. Depois, o pólen é transportado até a estrutura, o que eu acabei de falar, ó, até a estrutura da mesma ou de uma outra flor. Esse processo é chamado de polinização. A polinização pode ser feita, por exemplo, por animais, por abelhas, beija-flores, morcegos ou pelo vento. Tia falou aqui inicialmente pelo vento. No 3, depois da polinização pode ocorrer a fecundação. Então, fecundar é germinar, né? É dar uma nova vida. As pétalas murcham e caem. A flor fecundada dá origem a um fruto. Então, fecundou, deu origem ao fruto. No interior do fruto, no 4, as sementes se desenvolvem, das sementes podem nascer novas cerejeiras. Então, isso a gente vai ver mais lá pra frente, como germinar, tá? Uma planta, porque pode ser através de muda, pode ser através de semente, mas isso não faz parte da nossa aula de hoje. Hoje a gente só vai falar das partes das plantas, tá bom? Agora vamos para a página 13. Na página 13 vai falar dos frutos. Os frutos que abrigam em seu interior as sementes da planta que os originou podem ser carnosos, como o mamão, ou secos, como o fruto do pé de grão de bico. Eles são importantes para a dispersão das sementes, ou seja, para que elas sejam levadas a locais distantes da planta da qual se originaram. Existem diferentes tipos de fruto. Alguns têm estruturas que permitem que eles sejam carregados pelo vento. Outros são comestíveis. Os animais os ingerem e depois eliminam as sementes nas fezes. Há também frutos que apresentam ganchos ou são pegajosos, o que permite que se fixem no pelo de animais e sejam carregados por eles. Então, aqui nós vamos ver os tipos de frutos, tá? E lá embaixo nas imagens, ó, algumas sementes têm ganchos que se prendem ao pelo dos animais. Peraí, que saiu aqui. E na outra imagem, nós temos as sementes do dente de leão se dispersam com o vento. Nós não vamos entrar em germinação hoje, tá? Vai ser na próxima aula. Então, hoje a gente só viu a função de cada parte da planta. Combinado assim? Então, agora nós encerramos por aqui e germinação a tia vai dar na próxima aula, tá bom? Um beijo grande no coração de cada um de vocês.